Olá a todos. Nesta aula farei a leitura da 19ª estrofe, que é a estrofe que apresenta o início da viagem, a narração do início da viagem de Vasco da Gama. Vocês já notaram que algumas estrofes são especiais por marcarem uma determinada etapa do poema. Nós tivemos as estrofes que marcam a exposição do assunto, as estrofes que marcam a dedicatória a Dom Sebastião. Esta é a estrofe que marca o início da narrativa. Ela contém 5 palavras que eu acho que merecem explicações prévias. A primeira é o verbo respirar, que está aqui flexionado para respiravam. Eles, os ventos, respiravam. Lembrando que respirar é soprar, é pôr para fora, né? Soprar o ar. Absorver o ar, puxar o ar é inspirar. Aparece também, já no quinto verso, a palavra escuma. Não é escuna. Escuna é um tipo de embarcação, aqui aparece escuma, que são as espumas do mar, decorrentes, obviamente, do movimento das águas, do movimento das ondas, né? E do passar dos barcos. Aparece proas. Proas são as partes dianteiras das embarcações. Aparece Proteu. Proteu é filho de Tétis. Ele é quem guarda o gado de Netuno. Então, vejam só, se Netuno é o senhor do mar, e se ele tem gado, é claro que o gado dele não é um gado vácuo, né? É óbvio. É uma referência aqui aos peixes. Em tese, o gado de Netuno são os peixes, os diversos e diferentes peixes do mar, ok? Então surge também o verbo cortar, que é o mesmo que marcar, atravessar, passar por, né? Bom, já que sabemos essas palavras, podemos proceder à leitura. Diz assim: já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando. Então, o mar estava inquieto e as ondas desse mar inquieto eram apartadas, eram separadas pelas naus. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Então, os ventos sopravam, inchando as côncavas, o formato, né? O vento vem daqui, bate no tecido, ele toma esse formato aqui, né? O formato côncavo. Das naus as velas côncavas inchando. Da branca espuma, os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando. Então é o que eu falei, né? O barco vem com o seu vigor, o seu peso, sendo levado pelo vento, e as proas, que é a parte dianteira, elas vão cortando o mar e deixando aquelas ondas. Aquelas espumas. As marítimas águas consagradas, que do gado de Proteu são cortadas. Então, elas, as naus, vão cortando, as proas das naus vão cortando essas águas consagradas, que também são cortadas pelo gado de Proteu. Então, ele cria uma cena. Vejam que ao mesmo tempo em que ele mostra a ação
É muito importante destacar isso, hein? Existem verbos de ação aqui. Os verbos de ação são cortar, respirar, mostrar, inchar. Existem vários, apartar, navegar de novo. Existem vários verbos. Cada verso tem um verbo, pelo menos, de ação. Toda narrativa é marcada pela presença de verbos de ação. O que difere a narrativa de uma descrição e também de uma dissertação é que na narrativa existe a mudança de estado das coisas enquanto o tempo está passando. Um texto descritivo, um parágrafo descritivo, ele não tem essa presença de verbos de ação. Não tem. A descrição ela corresponderia a uma fotografia. E a narração corresponderia ao filme, a uma ação fílmica, uma ação cinematográfica. A descrição é fotográfica, é um instante, ela faz um flagrante. A narração mostra os elementos sofrendo alteração enquanto o tempo passa. E a dissertação reflete sobre algo. Então, como a característica, o propósito de cada texto é distinto, para a realização desse propósito, as características textuais precisam ser diferentes. O que marca essa estrofe é o caráter narrativo, não é? O jeito do mar se altera quando a nau passa, a nau só passou porque o vento soprou. Depois da passagem da nau que marca o oceano, vem o gado guiado por Proteu, né? Aliás, o gado também passa, os peixes também estão em movimento, né? O gado de Proteu, filho de Tétis. Esse gado é como se ele estivesse campeando o gado que é do oceano, que é de Netuno, né? Então é muito importante perceber isso. Esse é o momento em que é colocada na frente do leitor, o assunto já foi exposto, as musas já foram evocadas, a dedicatória já foi feita, agora ele coloca o cenário. Esse cenário não é posto como uma descrição, mas enquanto a ação está transcorrendo, ele coloca o mar, os barcos e o movimento dos barcos, para em seguida pôr diante de nós essa ação que é a narrativa de Vasco da Gama. Tá bem? Então fiquemos por aqui, porque na próxima aula nós temos que explicar detalhadamente o concílio dos deuses, falar o que é e como ele aconteceu, tá bem? E qual a importância dele nessa narrativa. Até lá, então, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.